O Titanic foi realmente sabotado? Um mistério que atravessa séculos. Seja bem-vindo ao mundo dos histonautas. Aqui, nós mergulhamos nos maiores mistérios da história e desvendamos as verdades mais surpreendentes. Hoje, vamos falar sobre uma das tragédias mais famosas de todos os tempos, o naufrágio do Titanic. A história oficial diz que ele afundou depois de bater em um iceberg, mas será que é só isso? Algumas pessoas acreditam que o Titanic pode ter sido sabotado. Será fake o fato que o maior navio da época foi vítima de uma conspiração? Vem comigo, porque você vai se surpreender com o que vamos descobrir. O Titanic era o maior e mais luxuoso navio do mundo em 1912. Ele foi apelidado de Inafundável, e sua viagem inaugural de Southampton, na Inglaterra, para Nova York, deveria ser um marco na história. Mas, na noite de 14 de abril de 1912, ele bateu em um iceberg e afundou, levando mais de 1.500 vidas com ele. Mas, ao longo dos anos, surgiram várias teorias de que o naufrágio do Titanic pode não ter sido apenas um acidente. Será que alguém tinha algo a ganhar com essa tragédia? Uma das teorias mais populares é que o Titanic foi sabotado como parte de um esquema financeiro. O proprietário do Titanic, J.P. Morgan, era um dos homens mais ricos da época e deveria estar no navio. Mas, curiosamente, ele cancelou sua viagem no último minuto. Alguns acreditam que ele sabia que algo iria acontecer e saiu de cena para evitar o desastre. Outra teoria diz que o navio que afundou não era o Titanic, mas seu navio irmão, o Olympic, que estava danificado. Segundo essa ideia, a companhia White Star Line trocou os dois navios para fraudar o seguro e cobrir prejuízos financeiros. Parece loucura, mas muita gente acredita nessa possibilidade. Por outro lado, os registros históricos e as evidências encontradas no fundo do oceano mostram que foi mesmo o Titanic que afundou. Quanto à sabotagem, não há provas concretas de que ela aconteceu. O mais provável é que a tragédia tenha sido resultado de um conjunto de fatores: o excesso de confiança na tecnologia da época, a alta velocidade do navio e a falta de botes salva-vidas suficientes. E hoje, mais de um século depois, o Titanic continua sendo um símbolo de como até as maiores obras humanas podem ser vulneráveis. Mas também nos lembra da importância de aprender com os erros do passado. Então, o Titanic foi realmente sabotado? A resposta é fake. Não há evidências de que o naufrágio tenha sido resultado de uma conspiração. O que aconteceu foi um acidente trágico, mas que nos ensina muito sobre segurança, tecnologia e até humildade diante da natureza. Vamos explorar mais algumas teorias intrigantes sobre o Titanic. Fique ligado! Além das teorias de sabotagem e esquemas financeiros, há também quem acredite em outras conspirações. Algumas pessoas sugerem que o Titanic foi afundado deliberadamente para encobrir segredos políticos ou científicos. Outras teorias falam de maldições, como a suposta presença de uma múmia egípcia a bordo, que teria trazido má sorte ao navio. E então, o que você acha dessas novas teorias? Elas são tão fascinantes quanto as outras? Deixe nos comentários sua opinião e se você tem alguma teoria própria sobre o que realmente aconteceu com o Titanic. Adoramos ouvir suas ideias. Uma teoria menos conhecida é que o Titanic foi alvo de sabotagem por rivais comerciais. Alguns acreditam que empresas concorrentes poderiam ter interesse em ver o Titanic falhar. A White Star Line, a companhia que operava o Titanic, estava em uma acirrada competição com a Cunard Line, dona do Lusitânia e do Mauretania, dois dos navios mais rápidos e luxuosos da época. Esses rivais comerciais poderiam ter motivos para sabotar o Titanic, prejudicando a reputação da White Star Line e garantindo que seus próprios navios permanecessem no topo.
Teóricos sugerem que a sabotagem poderia ter sido realizada de várias maneiras, desde a manipulação dos materiais de construção até a colocação de explosivos no casco. Embora não haja provas concretas que sustentem essas alegações, a teoria continua a intrigar aqueles fascinados pelas conspirações em torno do Titanic. O que você acha? Poderia uma rivalidade comercial ter levado ao naufrágio do Titanic? Deixe-nos saber nos comentários. Outra teoria sugere que o Titanic foi vítima de um ataque terrorista. Na época, havia tensões políticas e sociais que poderiam ter motivado um ataque. O início do século XX foi marcado por conflitos e movimentos revolucionários em várias partes do mundo. Alguns teóricos acreditam que grupos extremistas poderiam ter visto o Titanic como um alvo simbólico, representando a opulência e o poder das elites ocidentais. Esses grupos poderiam ter se infiltrado no navio ou manipulado trabalhadores para causar danos estruturais deliberados. Há até mesmo especulações sobre a possibilidade de dispositivos explosivos terem sido colocados a bordo, prontos para detonar e garantir que o navio afundasse. Embora não existam evidências concretas que comprovem essa teoria, ela adiciona uma camada extra de mistério à tragédia do Titanic. O que você acha dessa possibilidade? Poderia o Titanic ter sido alvo de um ataque terrorista? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se preparem, porque agora a gente vai entrar em uma teoria que é de arrepiar os cabelos, tão assustadora quanto uma sexta-feira 13 caindo bem no dia do seu aniversário. Imaginem só sabotagem no Titanic. Sim, vocês ouviram direito. A hipótese é que o navio não afundou só por causa do iceberg, mas também por causa da ação de trabalhadores descontentes. Dizem que rolava um climão pesado entre a tripulação e os operários que construíram o Titanic. A galera estava insatisfeita, se sentindo explorada, como um salário mínimo no fim do mês e a geladeira vazia. E a teoria sugere que por causa dessa situação, esses trabalhadores podem ter intencionalmente comprometido a estrutura do navio ou até mesmo sua operação. Pensem bem. Desde um casco mal rebitado até equipamentos com defeito. Tudo isso poderia ser sabotagem. É como aquele ditado: a vingança é um prato que se come frio. E nesse caso, gelado, no fundo do Atlântico. Essa teoria é, no mínimo, intrigante, né? Mas, apesar de toda a especulação, ainda falta uma prova concreta, tipo aquela foto do pé grande que nunca aparece. E vocês, o que acham? Será que a sabotagem teve um dedo, ou melhor, uma mãozinha, no naufrágio do Titanic? Deixem suas teorias mirabolantes aqui nos comentários. Quero saber o que vocês pensam. Apesar de tanta pesquisa e inúmeras expedições, o Titanic ainda guarda segredos que continuam a intrigar historiadores e entusiastas. Um dos mistérios mais fascinantes são os momentos finais do navio. Embora tenhamos uma ideia geral de como ele afundou, a sequência exata dos eventos e o ponto preciso da quebra do navio ainda são debatidos. Além disso, existe o enigma dos artefatos do navio. Muitos itens recuperados dos destroços têm histórias para contar, mas incontáveis outros permanecem escondidos nas profundezas do Atlântico, como tesouros perdidos em alguma praia do litoral norte. Cada artefato oferece um vislumbre das vidas daqueles a bordo e da época em que viveram. Imaginem só encontrar um diário de bordo. Seria como achar figurinhas raras da Copa do Mundo. E não podemos esquecer dos esforços contínuos para preservar o legado do Titanic. Explorações futuras podem não apenas revelar novas descobertas, mas também contribuir para a preservação deste monumento subaquático para as gerações futuras, como um presente do passado para o futuro. A história do Titanic está longe de terminar. Fiquem ligados, histonautas, enquanto continuamos a explorar e desvendar os mistérios do Titanic e outros enigmas históricos. Quem sabe o que podemos descobrir a seguir? Talvez um novo mistério tão intrigante quanto o da loira do banheiro. Obrigado por assistir até aqui.
Não se esqueça de deixar seu comentário e compartilhar suas teorias favoritas sobre o Titanic. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar explorando mistérios históricos comigo. Deixa seu like e compartilha esse vídeo com aquele amigo que ama o Titanic. Até o próximo episódio!